Olá, meus chuchus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo dessa semana eu vou responder a dúvida mais frequente dos meus seguidores. Eles sempre me perguntam: Elília, quando eu uso papel de parede e quando eu uso tinta? Como eu faço essa escolha? Então, os dois têm vantagens e os dois têm desvantagens. É necessário saber que a tinta ela é muito mais barata do que o papel de parede, mas a sua durabilidade é muito menor do que o papel. Acredite se quiser. Às vezes a gente acha que o papel de parede vai desgastar rápido, muito mais rápido do que pintar a parede, mas não. O papel de parede, se bem aplicado e for de um material de qualidade, ele dura aí de 5 a 10 anos. Você só precisa ter cuidado com ele devido a algumas coisas. Tanto na utilização, a área que você vai utilizar, por exemplo, não é legal usar papéis de parede de celulose, né, que são aqueles de papéis mesmo, em áreas molhadas, como lavabos, banheiros, cozinhas. É sempre bom utilizar os papéis de parede de PVC ou de tecido. Eu vou já explicar as vantagens e as desvantagens de cada um. Você precisa também identificar o tipo de aplicação. Por exemplo, se você vai fazer um quarto infantil, é sempre legal que você coloque o papel de parede de um roda-meio para cima, porque a criança ela tende a pegar muito na parede, a colocar os pés na parede, às vezes até riscar. Então, se você aplicar ali o papel todo, né, do chão ao pé direito, ao teto, a criança pode danificar esse papel e às vezes foi um papel caro que você realmente investiu. Então pode ser que danifique muito fácil devido à utilização da criança. Então sempre que for fazer quartos infantis e for optar pelo papel, tende sempre colocar o papel de um roda-meio para cima, para que a criança não tenha muito acesso, pelo menos enquanto ela ainda é muito pequena. Então, respondendo, quando eu uso cor e quando eu uso papel? Acho que a escolha vai estar na durabilidade que você quer que aquele ambiente tenha, no estilo. No papel de parede você vai ter muito mais opções, como desenhos, gravuras, até referências artísticas de pessoas famosas, né, de designers, de designers gráficos e designers de interiores que trabalham com texturas. Então você tem um leque de opções. A tinta, além de você ter muita opção também, será meio que limitada a cores e algumas texturas que elas já oferecem hoje, como os degradês, os cimentos e algumas outras coisas que ela imitam. Mas elas ainda não possuem a gama de variedades que o papel de parede vai lhe proporcionar. Então acho que você deve escolher daí. Será que eu quero uma textura? Será que eu quero dar uma temática para aquele ambiente? Ou será que a cor já vai resolver o que eu quero? Existem alguns tipos de papel de parede, como eu comentei, que são 3. Tem os papéis de parede de PVC, tem os papéis de parede de TNT e tem os papéis de paredes de papel, que são os de celulose. Os de TNT são aqueles papéis que são de tecido. O legal dele é que ele pode ser utilizado em áreas meio úmidas, como o lavabo, por exemplo. Mas a desvantagem é que o tecido acaba acumulando ali poeira, então para quem é alérgico não é muito legal essa utilização. O papel de parede de celulose, que é aquele papel tradicional que vem num rolinho fininho de papel mesmo, ele é excelente. Agora a sua aplicação tem que ser com uma pessoa especializada, porque ele é um pouco difícil, tem alguns até que vem com adesivo e outros que são utilizados a cola específica, que o ideal é que seja feito por profissionais, para que não fique com nenhuma imperfeição e que também, às vezes, o papel geométrico você precisa fazer aquele encaixe de um rolo para o outro e esse acabamento tem que ficar perfeito. Então, sempre contrate um profissional para fazer essa aplicação. O terceiro tipo de papel é o de PVC. Ele é feito com um material reciclado, ali meio que um plástico, e aí a vantagem dele, você pode limpar com um paninho úmido que ele não vai absorver. Diferente do de papel, que você tem que passar um paninho seco, não pode receber umidade. Quando você opta em utilizar o papel de parede, tem outra coisinha que você vai precisar saber, é a metragem desse papel. A maioria das lojas ou o profissional que vai instalar, ele já faz esse cálculo para você. Mas já se você quiser ir você mesmo à loja, escolher um rolo ou comprar pela internet, você precisa saber a quantidade de rolos que a sua parede vai utilizar. Então eu vou ensinar para vocês como faz isso. Primeiro você vai precisar medir a área da sua parede, que no caso é ali a largura, a extensão dela e a altura. Quando você tirar essas duas medidas, você vai multiplicar e assim você vai ter a área da parede.
Com a área da parede, você vai lá na internet, por exemplo, se você for comprar um papel na internet, lá vai ter o tamanho do rolo, normalmente é 4,5 ou 5, e aí você salva ali o tamanho do rolo, você anota, faz o cálculo da área da sua parede, aí o que você vai fazer? Você vai dividir a área da sua parede pelo tamanho do rolo. O número que vai dar lá, por exemplo, um 3 ou 5, é a quantidade de rolos que você vai precisar comprar para cobrir aquela parede. É simples assim. Se você optar pela tinta, você também vai precisar saber algumas coisas, como por exemplo o tipo de acabamento que você vai pôr na sua parede. As tintas elas têm alguns acabamentos, que por exemplo são os acabamentos de brilho, o semibrilho, o acetinado e o fosco. Cada um deles tem a ver com a estética. Se você quer uma coisa mais, como eu digo, intimista, mas que não chama muita atenção, o fosco vai lhe favorecer melhor. Já se você quer uma coisa que vale expandir, deixar uma estética mais, digamos, potente, a tinta do verniz, a tinta brilhosa, vai te favorecer melhor. Mas além da estética, elas também têm uma diferença. Por exemplo, as tintas brilhosas, né, as tintas brilho e semibrilho, elas tendem a ressaltar as imperfeições das paredes. Então, se você optar por uma tinta assim, que tenha brilho, é ideal que a sua parede esteja com um bom acabamento para que ele não ressalte na hora que você passar a tinta. Já a fosca e a acetinada, elas tendem a disfarçar essas imperfeições. Então, se a sua parede não está muito legal, o acabamento não está tão interessante, opte pela acetinada ou pela fosca, que ela vai disfarçar bem essas imperfeições da sua parede. As tintas brilhosas, elas tendem a ter uma facilidade na limpeza. Você pode passar ali uma esponja, um pano úmido, porque elas ficam um pouco que impermeáveis. Elas vêm com um tipo de verniz que lhe permite ali fazer uma pequena lavagem. A limpeza é mais fácil. A tinta fosca não, elas tendem a manchar e a riscar mais fácil. Então, se você quer colocar num espaço que tenha muito bicho, né, ou que tenha crianças pequenas, ou você isola ali a parte inferior, como eu comentei, do papel de parede, para que a criança não tenha acesso, ou você pode optar por uma tinta acetinada, que o legal da acetinada ela é a minha favorita, inclusive. Ela nem é brilhosa e nem é fosca, então ela tem as vantagens da fosca com um pouquinho de brilho da brilhosa. Não sei se vocês estão me entendendo. E por isso também, por essa vantagem, né, dela ser ali uma tinta intermediária, de um acabamento incrível, ela acaba tendo um custo-benefício um pouco mais alto. Então, uma lata de tinta acetinada, normalmente ela custa em torno de R$ 95 a R$ 100, a lata de 3,5. Ela tem um custo um pouquinho mais elevado que a fosca e a brilhosa, mas ela tem essa vantagem. Então, eu sempre tendo a escolher a acetinada, tanto por eu não gostar muito do acabamento brilhoso, como também para proteger o meu cliente e os meus projetos da desvantagem da tinta fosca. Então, essa é a maior vantagem da tinta acetinada. Então é isso, chuchus. Tinta ou papel de parede sempre vão ser uma boa escolha. O que você tem que peneirar aí são as vantagens, as desvantagens e o que você quer para o seu projeto. E ficam todos dois lindos. O que vai depender é a proposta que você quer trazer para o seu cliente ou para a sua casa, se você não for da área e está querendo aí ousar no projeto da sua casa, trazer uma novidade. Com essas dicas, com certeza você vai se sair super bem. Então, obrigada, chuchus. Um beijo e até a próxima. E não esqueçam de me seguir no YouTube, deixa seu like, se inscreve lá para receber as notificações de todos os meus vídeos, porque esse vídeo que está aqui no IGTV também tá lá para vocês assistirem, tá bom? Beijo grande e até a próxima!